Você já orou tanto por algo que começou a se perguntar se Deus simplesmente te esqueceu? Ana sabia exatamente o que era isso. Ela vivia um silêncio divino que doía mais do que qualquer palavra. Casada com Elcana, um homem bom, mas que tinha outra esposa, Penina, Ana enfrentava a humilhação diária de ser estéril. Naquela época, uma mulher sem filhos era vista como amaldiçoada. E Penina fazia questão de lembrá-la disso todos os dias. Enquanto Penina exibia seus filhos e seu orgulho, Ana se encolhia em lágrimas e orações. Ela não queria status, nem provar nada para ninguém. Só queria segurar um filho nos braços. Mas o tempo passava e nada acontecia. Mesmo assim, todo ano ela subia ao templo. Mesmo chorando, mesmo em silêncio, mesmo sem resposta. Porque no fundo, Ana acreditava que o silêncio de Deus não era um não, era apenas um ainda não. E é nesse tipo de fé, a que continua mesmo quando tudo parece perdido, que as maiores promessas começam a ser escritas. Naquele dia, o templo estava cheio. As pessoas cantavam, ofereciam sacrifícios, mas Ana mal conseguia se manter de pé. Ela se ajoelhou e o que saiu de sua boca não foram palavras, foram soluços. Seu coração orava o que a voz não conseguia dizer. Enquanto os outros pediam bênçãos materiais, ela fazia um voto silencioso. Senhor, se me deres um filho, eu o entregarei de volta a ti. Mas enquanto ela orava, o sacerdote Eli a observava de longe. Vendo seus lábios se moverem sem som, achou que ela estava embriagada. Até quando ficarás bêbada? Vai dormir, mulher, ele disse. Ana, com os olhos cheios de lágrimas, respondeu: Não, meu senhor, eu não bebi vinho nem bebida forte. Estou derramando a minha alma diante do Senhor. Aquela resposta atravessou o coração de Eli, e ele, talvez envergonhado, respondeu: Vai em paz, e o Deus de Israel te conceda o que pediste. Ana não sabia, mas aquele momento seria o início de uma virada que marcaria gerações. Depois daquele encontro no templo, algo mudou em Ana. Ela voltou para casa, mas não era mais a mesma mulher. A dor ainda estava lá, o ventre ainda vazio, mas agora o coração dela estava em paz. A fé verdadeira não é acreditar apenas quando se tem um milagre nas mãos. É confiar enquanto ainda se está no deserto. Ana entendeu isso e escolheu descansar. Meses depois, o impossível aconteceu. Ela sentiu o corpo mudar, a promessa ganhar forma. E quando Samuel nasceu, ela soube. Deus ouviu cada lágrima. Porque do Senhor o pedi, ela disse, ao olhar nos olhos do filho que era resposta e testemunho. Mas o mais bonito é que Ana cumpriu o voto. Assim que desmamou o menino, o levou até o templo e o entregou a Eli, o mesmo homem que havia duvidado dela. Samuel seria criado ali, consagrado a Deus. Ana abriu mão do que mais amava, mas ganhou algo que o tempo nunca apagaria: propósito. E você? Já viveu algo que parecia impossível até ver Deus agir? Conta aqui nos comentários, quero saber a sua história. O caminho até Siló parecia mais longo do que nunca. Ana carregava nos braços o filho que tanto esperou, o menino que transformou sua dor em promessa. Cada passo era uma mistura de alegria e renúncia. Quando chegou ao templo, procurou Eli. O mesmo sacerdote que um dia a julgou agora, via diante de si uma mulher cumprindo o voto mais difícil que alguém poderia fazer. Por este menino orava eu, e o Senhor me concedeu o que eu lhe pedia. Por isso também eu o entrego ao Senhor por todos os dias que viver. E ali, diante do altar, Ana deixou Samuel. Não havia drama, nem desespero. Havia entrega. A fé dela não dependia mais de ter nas mãos o que pediu, mas de confiar que Deus cuidaria melhor do que ela jamais poderia cuidar. E naquele dia o céu se abriu sobre aquela mulher, porque quando alguém entrega de verdade, o céu devolve em dobro. Depois de entregar Samuel, Ana não chorou de tristeza. Ela cantou. Suas lágrimas viraram melodia. A mulher que antes se lamentava,
agora erguia a voz para agradecer. O meu coração exulta no Senhor. A minha força está exaltada no meu Deus. Nenhum há santo como o Senhor. Não há rocha como o nosso Deus. Era mais do que uma canção. Era o testemunho de alguém que conheceu o vale, mas aprendeu a enxergar Deus até no silêncio. Ana não cantava porque tudo estava perfeito. Cantava porque sabia que Deus era fiel mesmo quando tudo parecia impossível. Naquele louvor, ela profetizou sem perceber. Falou de justiça, de humildade, de exaltação dos pequenos e de queda dos soberbos. Era o Espírito falando através dela. E séculos depois, Maria, mãe de Jesus, cantaria palavras muito parecidas, porque a fé de Ana não acabou em Samuel. Ela abriu um caminho espiritual para gerações que viriam depois. Os anos se passaram. Samuel crescia no templo e o coração de Ana, longe de sentir vazio, transbordava gratidão. Ela o via de tempos em tempos e cada vez que o encontrava, seu amor por Deus se renovava. E o impossível aconteceu de novo. Deus abençoou Ana com mais filhos, 3 meninos e 2 meninas. A mulher estéril agora era mãe de muitos. Aquela que chorava sozinha agora era lembrada como símbolo de fé e perseverança. Porque quando Deus decide honrar alguém, não há passado, dor ou humilhação que impeça. Ana não apenas recebeu o que pediu, ela viveu o que nunca imaginou merecer. A sua história é um lembrete de que a espera nunca é perda quando o coração permanece fiel. E você, consegue lembrar de algo que só fez sentido depois que o tempo passou? Escreve aqui nos comentários. Quero saber como Deus transformou o seu tempo de espera. Samuel cresceu diante do Senhor e se tornou um dos maiores profetas da história. Foi ele quem ouviu a voz de Deus ainda menino, quando ninguém mais conseguia ouvi-lo. Foi ele quem ungiu reis, orientou o povo e manteve viva a aliança entre Deus e Israel. Tudo isso começou com uma mulher ajoelhada, chorando em silêncio. O que Ana viveu no templo não foi apenas uma oração atendida. Foi o início de um propósito que ultrapassou a vida dela. Muitas vezes, o que você está pedindo hoje não é só sobre você. É sobre gerações que ainda vão ser tocadas pela sua fé. Ana não imaginava que seu filho seria o elo entre o céu e a terra, a voz que guiaria um povo inteiro. E talvez seja assim com você também. O que hoje parece pequeno, sem resposta, pode ser exatamente o que Deus vai usar para transformar histórias que você nem vai presenciar. Ana poderia ter se tornado amarga, mas escolheu ser fonte. Ela pegou o lugar da humilhação e o transformou em altar. Sua fé não foi moldada pela pressa, mas pela confiança. E é por isso que sua história ecoa até hoje. O ventre que um dia foi motivo de vergonha se tornou símbolo de milagre. A mulher que foi julgada por estar embriagada se tornou exemplo de oração verdadeira. E o filho que nasceu da dor foi o profeta que ungiu reis. A fé de Ana não terminou quando Samuel nasceu. Ela continuou viva cada vez que alguém se ajoelha e ora acreditando que Deus ouve. Cada lágrima que ela derramou gerou frutos que atravessaram séculos. E se você parar para pensar, talvez a sua dor de agora seja a semente de algo muito maior do que imagina. Porque o que nasce da dor, quando entregue nas mãos de Deus, nunca é em vão. Hoje, quando falamos sobre oração, constância e entrega, o nome de Ana sempre aparece. Ela não foi rainha, nem guerreira, nem líder de exército, mas foi uma mulher que moveu o céu com uma oração sincera. Deus não apenas ouviu a voz dela, Ele escreveu uma nova história através dela. Ana é a prova viva de que o que nasce do joelho dobrado tem poder de transformar destinos. E o mais forte é que ela nunca orou por fama, nem por reconhecimento. Ela só queria ser mãe. Mas Deus fez dela um exemplo de fé para todo o mundo. E talvez essa seja a maior lição da vida de Ana.
Quando você entrega, Deus multiplica. Quando você confia, Ele revela um propósito muito maior do que o pedido inicial. E se essa história te tocou, deixa um amém nos comentários. Compartilha também com alguém que precisa acreditar que o tempo de Deus nunca falha. Ana nos ensina que não existe oração pequena quando ela vem de um coração sincero. Cada lágrima que ela derramou foi vista. Cada silêncio que suportou foi ouvido. Cada entrega que fez foi transformada em propósito. O milagre não foi apenas o nascimento de Samuel. O verdadeiro milagre foi o que aconteceu dentro dela. A transformação de uma mulher desesperada em uma mulher confiante, rendida e cheia de fé. E é isso que torna Ana tão especial. Ela não esperou o cenário mudar para confiar. Ela mudou primeiro e o cenário veio depois. Se você está em um tempo de espera, lembra de Ana. Deus não se esquece. O mesmo Deus que ouviu a oração dela, continua ouvindo as suas. E quando menos esperar, o que hoje é dor vai se transformar em testemunho. Porque toda promessa que nasce da fé, mais cedo ou mais tarde, encontra o seu cumprimento nas mãos de Deus.